Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da Ferreira Ferrari Engenharia. Dessa vez um modelo um pouco diferente, né? A gente não está mostrando de fato uma obra ou mostrando o que está acontecendo, mas eu achei um pouco bacana, achei um pouco interessante, na verdade, falar um pouco para vocês como que a gente está, né? Como que funciona, o que aconteceu. Você que não sabe, esse canal antigamente eu postava vídeos da época que eu era estagiário, né? Inclusive tem alguns vídeos aqui no meu canal mostrando como que era o meu cotidiano, meu dia a dia na construtora MAC na época, onde eu fiz meu estágio de engenharia civil. E como vocês podem ver, se passaram 2, 3 anos, né? E de repente muda o nome do canal, começa a postar vídeo de apartamento, o que está acontecendo? Então eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre o que está acontecendo, como que é as coisas e o que aconteceu com a tal da Benevolência, né? Que era um projeto que eu tinha antigamente, que não foi para frente. Mas se você está aqui, seja muito bem-vindo. Clica no curtir, comenta, compartilha com aquele seu amigo que gosta de obra e é entusiasta do ramo da engenharia e da construção. Bom, vamos lá. Praticamente esse canal começou do zero. Eu criei esse projeto, Bruno Ferrari. Sempre gostei muito de gravar os vídeos, né? Sempre fui muito entusiasta de gravação de vídeo mesmo em geral. Gosto de editar, gosto dessa parte audiovisual. E aí na época da construtora eu via que eu tinha um tempo vazio, já estava suprindo todas as necessidades dentro do meu trabalho, dentro do meu emprego na época. E eu queria algo além, queria ir a mais, queria fazer algo mais, sabe, instigante. Então eu simplesmente peguei o celular, comecei a gravar e falei, vamos lá, isso aqui vai dar certo, vai ser bacana. Então, dentro do meu cotidiano na construtora, eu senti uma necessidade. Eu vi que dentro do Rai São Paulo, que é um condomínio no bairro de Santo Amaro, tinha muita gente que queria ver a obra, mas a construtora, ela não mostrava a obra. Ou quando mostrava coisa muito genérica, não era interessante, não era instigante. Não tinha uma persona, não tinha algo que desse vontade de ver. Eu falei, opa, peraí, aqui tem algum ponto onde pode ter uma personalidade que mostre, literalmente um garoto propaganda, vamos dizer assim. Então eu vi nessa necessidade, consegui fazer algumas formas de aparecer no Instagram da construtora oficial e automaticamente aparecer também para os clientes, né, para os futuros moradores do Rai São Paulo. Você que não sabe, o Rai São Paulo tem 748 ou 756 apartamentos. Então, são 756 famílias querendo ver, querendo acompanhar, louca por um sonho. E detalhe, na época era pandemia. Então, imagina você dentro de casa, você não tem nada para ver, você investiu num negócio, não sei o que está acontecendo no mundo, tem infelizmente um monte de gente morrendo e tinha muita demanda retida. Então eu peguei esse momento que eu achei um bom momento e mandei bala, comecei a gravar vídeo, comecei a postar. Muita gente gostou, deu um boom na época no Instagram. Na época o Instagram chamava BNV Engenharia, que era um projeto meu que eu tinha, de alguma empresa própria minha. Você que não sabe, antes de trabalhar na construtora MAC, eu trabalhei em algumas construtoras que eram reformas residenciais de alto padrão. Então eu já trabalhei com alguns nomes dentro do mercado, como Marília Veiga, Pri da Souza Casa, Natália Sala, também tem a Amanda Simeão do Estúdio Mod. Todos esses projetos que eu trabalhei, na época eu era funcionário da construtora e aí tinha essas arquitetas que acabavam fazendo amizade, né? A gente acabou criando amizade, comecei, né, de fato com essas pessoas e participar do dia a dia delas. E nessa época, a reforma eu gostava muito, mas eu quis ir para a construtora. E aí foi quando eu cheguei na construtora MAC, comecei todo o meu processo de estágio. Nesse período tinha um colega meu que a gente já trabalhava há muito tempo e a gente tinha a missão de fazer um projeto juntos, mas infelizmente não foi pra frente. Eu comecei com a BNV, chamei ele para participar, mas não deu certo, a gente não acabou não se batendo, não foi pra frente. E aí, passando um tempo, deu uma desligada disso, eu falei, cara, acho que num dado momento vai dar certo, uma hora vai funcionar, quando for algo genuíno vai acontecer. E aí apareceu o Nicolas, que também trabalhava na construtora, a gente estava ali entregando os apartamentos e aí calhou de eu ter a expertise em reformas e ele calhou de ter um cliente, né, para poder fazer essa reforma. Inclusive, falando de Nicolas, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele nem tem as obrigações dele, né. Inclusive, a gente quer até gravar um vídeo junto em Arujá, eu acho que vai sair até na próxima quarta-feira, porque esse vídeo vai sair agora no sábado. Então, bem provável que o próximo vídeo já venha com ele, eu quero trazer ele cada vez mais para a gente ter essa comunicação e ter esse canal aí juntos. Mas ele teve esse cliente, ele queria reformar, só que era um pouco complexo, como fazer alguns pontos elétricos, passar uma infra de ar-condicionado, colocar um piso, era alguma coisa um pouquinho mais complexa do que só, talvez, quebrar parede, coisa simples, né?
E ele falou, pô, Bruno, sabe fazer? Consegue fazer? Dá pra gente orçar junto? Vamos fazer essa obra juntos? Eu falei, pô, vamos sim. Eu tenho uma noção de preço, eu tenho as tabelas, eu já trabalhei numa construtora, eu sei como tratar, eu sei toda a tratativa, vamos lá, bora. E aí partimos, fizemos esse projeto junto, foi muito bacana, rolou muito bem. Na época, ele estava saindo da construtora e aí o condomínio estava acabando, né, os apartamentos. Então, a gente tinha um efetivo de 300, 400 pessoas na época, eu não lembro muito bem. Mas aos poucos as pessoas iam sendo mandadas embora, algumas iam sendo realocadas e a gente não sabia muito bem para onde ir. Então o Nicolas na época acabou sendo mandado embora, se não me engano, alguma coisa do tipo, acabou saindo e aí caiu esse cliente para ele, falou, vou fazer essa reforma, a gente pegou e fez. Fizemos a reforma do apartamento, entregamos como o rapaz queria, ele adorou, gostou bastante, demos algumas dicas, enfim. E eu lembro que na época da BNV vinha muito cliente, muito futuro morador do Raiz, me chamar querendo fazer uma reforma comigo, porque falou assim, Bruno, você já está dentro do apartamento, você já está dentro do condomínio, já conhece tudo, é muito mais fácil fazer com você. Porém, eu tinha muita expertise no alto padrão. E aí quando eu entrei no Raiz, geralmente a gente não tem um tão alto padrão assim. Então eu vinha de alguns apartamentos, talvez no Morumbi, Panambi, alguns apartamentos nos Jardins, que eram um ticket mais alto ainda, e eu não estava acostumado com aquela atmosfera. Então eu acabava passando uns preços meio nada a ver, não dava muito certo. Exceto um cliente, na verdade um casal, né, que foi a Débora e o Fábio na época, né? Eles tinham um apartamento e eles falaram, eu quero muito fazer com vocês, a gente gosta muito da qualidade de vocês, a gente assiste os vídeos, a gente quer fazer com vocês. A gente adequou o orçamento, foi adequando, a gente chegou num coeficiente comum, que eu sentou eu e o Nicolas, falei, vamos fazer esse segundo projeto junto também? Ele falou, vamos, você tem um cliente, a gente monta o orçamento, eu consigo visitar a obra todo dia, né, porque na época ele estava já trabalhando em outra coisa, e eu tinha ido para outra obra, junto ainda da construtora MAC, mas aí a gente foi tocando o projeto, legal. Resumo da ópera, né? Foi aí que começou o start da FF, que a gente fala hoje, né? Da Ferreira Ferrari Engenharia. Pra quem não sabe, eu, Bruno Ferreira, Nicolas Ferreira. Acabei falando errado. Eu, Bruno Ferrari e o Nicolas Ferreira, né? A gente acabou ali se juntando, juntou os dois sobrenomes, ficou bem legal. Mas foi assim que começou o projeto embrionário. Isso na época era meados de março, abril de 2024, né? Desculpa, 2023. Hoje a gente tá em 2025, né? Então foi março, abril de 2023. A gente começou a olhar um projetinho, começou a rolar. Apareceu mais alguns apartamentos, o pessoal estava fazendo reforma, começaram a indicar a gente no condomínio, a Débora e o Fábio na época começaram a indicar a gente, isso foi muito bom, a gente é extremamente grato a eles. A gente conheceu também uma arquiteta na época, a gente chegou a também trabalhar algumas coisas juntos, a gente começou a participar e começou a fazer e começou a ter volume. Até chegou um dado momento que a gente estava ali basicamente com 5, 6 obras, o Nicolas sozinho na rua, não conseguia conciliar os trabalhos. E eu estava na época na construtora no Madem, no Vila Madalena. Hoje ele já está praticamente pronto já. E eu falei, vou ter que sair. Eu piquei o pé e fui atrás do meu sonho, junto eu e o Nicolas, só com a cara, com a coragem, com a vontade. Falou, vamos mandar bala, cara. E aí, dito e feito, a gente começou a rodar, começou a ir, começou a acontecer. A gente começou a errar muito também, porque no começo a gente erra muito, né? A gente não sabia como fazer as coisas, tem algumas coisas que a gente nunca tinha aprendido. Então, às vezes uma contabilidade de um negócio a gente não faz ideia, isso não ensina na faculdade, né? E aí durante esse período, durante todo esse período, né, a gente tinha ainda mais um ano de faculdade, então a gente decidiu sair da construtora, né, basicamente terminamos o estágio, né, a gente terminou o período de estágio que a faculdade exigia, e a gente continuou ali terminando a faculdade, estava ali no 9º, 10º semestre, começou só uns conteúdos meio bobos, né, algumas coisas de TCC, algumas coisas de meio ambiente, coisas que não eram tão relevantes assim, como estrutura, concreto armado, coisas mais importantes, né? Não que meio ambiente não seja relevante, tá? Mas no nosso ramo, na nossa área, era mais interessante saber coisas como concreto armado, estrutura, né? Partes que de fato afetem a estrutura como um todo, né? Então a gente percebeu que, tá ficando fácil, entre aspas, vamos picar o pé, e aí a gente continuou ali terminando a faculdade, começando um novo negócio e um turbilhão de coisas acontecendo. Na época eu e o Nicolas estava com 22 anos, né? Hoje os dois estão com 24, né? Então 2 anos atrás. A gente está ali naquele turbilhão, né? De coisas acontecendo. E aí, cara, a gente começou terminando ali a faculdade, o negócio crescendo, a gente começou a crescer. A gente viu que a demanda cresceu muito a ponto de sair do Raiz. Então no Raiz a gente tinha em torno de 8, 10 obras, já tinha conhecido várias arquitetas, fez amizade com vários clientes. Também teve alguns projetos que infelizmente deu errado, não deu certo, a gente não conseguiu fechar. Então a gente bateu muita cara, a gente recebeu muito não, né? A gente às vezes mandava o preço, negociava, não fechava, era bem complexo essa etapa, porque, pensa, 2 meninos jovens basicamente, né, com 22 anos, que
precisam criar o seu nome no mercado, e a gente tinha que, bater cabeça por aí, e quando a gente recebia um não, né, uma porta fechada, doía muito, a gente falava, putz, caramba, e agora, o que a gente vai fazer? A gente levantava, sacudia a poeira, continuava, corria. Então era um processo muito bacana, hoje, vendo de fora, mas no dia a dia era bem corrido, a gente trabalhava muito, né? Basicamente a gente chegava na obra 8h30 da manhã, tinha dias que era 9, 10 da noite, a gente estava trabalhando ainda. Então era comum trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, era muito comum, né? Mas hoje a gente entende que é um preço que a gente pagou para estar aqui da forma que a gente quer, da forma que a gente está, né? Eu confesso que eu estou dando algumas pausas para poder olhar para ver se o iPhone continua gravando, né? Às vezes ele dá armazenamento cheio e para de gravar, e eu não quero ficar aqui falando à toa, né? Mas se esse vídeo também ficar muito extenso, eu vou dividir em dois, tá? Talvez eu poste realmente em dois, mas um depois do outro, né? Na sequência, não vou esperar o outro dia para postar. Mas beleza, legal. Os dois saíram da construtora, né? Os dois estavam ali terminando a faculdade, o negócio rolando, a gente começando a fechar os negócios, a ponto que saímos do Raiz e começamos a pegar trabalhos fora. E aí veio um prédio chamado Trends Brooklyn, né? Foi o nosso primeiro orçamento fora do Raiz. Era um orçamento que era de frente para a ponte, era um apartamento que era de frente para a ponte estaiada. Um apartamento com uma vista sensacional, linda demais. Por isso eu tenho aqui foto ainda no meu iPhone. Eu adorava ficar até de noite naquele apartamento só para ver aquela vista e ficar sonhando, né? Que a gente adorava. Então a gente fez esse projeto, tocamos ele, depois fizemos outro, fomos indicados, depois tocamos outro no prédio também, fomos indicados. E curiosamente, hoje, né, que é uma sexta-feira, hoje, se eu não me engano, é dia 10, hoje é dia 10, né, uma sexta-feira, dia 10 de janeiro, e a gente montou uma proposta, apresentou um orçamento também desse condomínio Trends Brooklyn, que se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai fechar também. Então, 2 anos depois a gente está no mesmo condomínio ainda. Isso pra gente é muito gratificante, é muito gostoso a gente poder ter esse troféu, né? Então a gente gosta bastante disso. E aí veio o Trends, e aí, em paralelo começou outros condomínios. A gente foi para um condomínio na época em Pinheiros, que era um estúdio, a gente fez no estúdio, e aí começou a rolar projeto, e começou a tornar um tamanho que a gente não conseguia mais abraçar tudo. Era só o Bruno e o Nicolas, 2 pessoas, 10, 15 obras, era muita coisa. A gente falou, opa, peraí, vamos ter que crescer esse time. E aí começamos a parte de contratação, começou a contratar estágio, começou a contratação, contratar estagiário, colocar um sistema ERP na empresa, começar a dar forma para isso aqui, né? Porque a gente tem que criar um processo, criar uma metodologia, né? Tem que criar um sistema para tudo isso aqui funcionar. Por mais que a parte contábil funcionava, a gente tinha que ter um controle financeiro, um DRE, um fluxo de caixa, né? Tinha que ter uma organização, um sistema, né? Onde a pessoa pode comprar um material, mas como que ela vai ser reembolsada, toda a parte contratual também, todo esse modelo de negócio, por mais que a gente tivesse na nossa mão, a gente vai, conforme a gente vai andando, a gente vai aperfeiçoando. E aí, nesse meio tempo, surgiu a caixinha Coffee, que durante muito tempo foi muito bacana. A gente melhorou o nosso cronograma, né? A gente começou a montar agora outras metodologias de orçamento, e aí com o tempo também veio uma ferramenta que é o diário de obra, que isso hoje os clientes adoram, que é basicamente literalmente um relatório da obra todo dia. Então, um cliente, que às vezes a gente tinha um cliente na época que era de Minas Gerais, por exemplo, de Belo Horizonte, na verdade. Ele tinha um apartamento aqui em São Paulo e, cara, ele nem vinha no apartamento, porque não precisava. Também tinha um no Brooklyn também, né? A gente fez também, o rapaz, ele viajava o mundo inteiro a trabalho e ele deixou o apartamento com a gente 2 meses e meio, 3 meses e nem sequer olhava o apartamento. Ele, pelo diário de obra dá pra ver aqui, né? Ele mandava as mensagens, né? Que pelo diário de obra conseguia acompanhar e era excelente, ele adorava aquele formato, pra ele era muito bacana, né? A gente foi crescendo, fechamos o ano de 2022, fechamos o ano de 2023 e aí começamos o ano de 2024. Foi aí que sentou o Bruno e o Nicolas e falou, tem muita gente aqui, mas a gente não tem uma base, a gente não tem um escritório. E aí partimos aí, batemos a cara, começamos o nosso escritório, pegamos um espaço, compramos, fizemos toda aquela parte de mobiliar, fizemos tudo aquilo que é hoje onde a gente está, né? Incrível que pareça, está começando a ficar pequeno de novo. Então, se Deus quiser, vai ter a próxima etapa, vai ter o próximo passo, né? Mas a gente falou, vamos dar o próximo passo, vamos pegar um escritório. Dá um pouco de medo, né? Porque você começa a ter muita responsabilidade, você não sabe se a coisa vai dar certo, mas ainda assim você tem que continuar e acreditar que tudo isso vai funcionar. E graças a Deus deu certo, a gente começou a crescer, a gente começou com contratação, então a gente começou a contratar gente, contratar engenheiro, a gente contratou um arquiteto, porque a gente tinha uma ideia de um novo produto, né? Na época a gente queria também ser Ferrari Engenharia e Arquitetura, né? A gente queria englobar todo o processo. Infelizmente não deu certo, a gente deu um passo para trás também. Esse rapaz também não continuou com a gente,
Mas foi um aprendizado muito grande, muito bacana, e a gente sempre aprendendo e crescendo. E fechamos o ano de 2024, graças a Deus ali a gente fechou 20 propostas, né? A gente teve um fechamento ali bacana, interessante. Isso dá uma média, se eu não me engano, de 2,2 obras por mês, né? Na verdade, acho que se não me engano é 1,8 obras por mês. Então a gente teve ali uma base bacana, né? Um processo bacana. Então a gente fechou aí o ano de 2024, o Bruno e Nicolas ali começaram a crescer, a gente também teve algumas contratações, umas demissões, a gente começou a mudar todo o sistema, criar coisas novas, né? E a gente começou todo o processo de empresa, né? Toda a Ferrari Engenharia começou a crescer e se tornar hoje quem ela é, né? Então nosso posicionamento no Instagram também, que hoje é muito forte, é o nosso carro-chefe, e aí a gente começou a crescer. Então, basicamente, esse vídeo foi para te explicar o que aconteceu, né? O que o Bruno Ferrari era, para onde foi a BNV, o que é a FF, o que está acontecendo aqui hoje nesse canal do YouTube. Né? Eu falo isso porque tem muito inscrito, né, hoje, que era inscrito antigo de 2, 3 anos atrás, queria muito ver o condomínio e depois que o condomínio ficou pronto, pegou e foi embora. Né? Mas hoje saiba que a Ferrari Engenharia é, graças a Deus, uma construtora e uma empresa de reformas de alto padrão, né? Hoje o nosso carro-chefe é reformas de apartamento, mas a gente também está começando a entrar no pezinho das reformas de casas e também no pezinho de construção de casas. Então a gente tem hoje um empreendimento junto com a Ju Nakamoto, que é a nossa parceira, uma arquiteta, de uma residência em Arujá. Ela tem 496 metros quadrados, é um projeto esotérico, assim, é gigantesco, é muito bacana. A gente está super ansioso para fazer parte desse projeto. E em paralelo a gente também tem uma residência em Arujá, que se não me engano tem 281 metros quadrados também. É uma casa muito bacana que a gente está fazendo completamente do zero, tudo novo, é muito legal. Então estamos tendo concretagem de pilares, vigas, lajes, elevação de alvenaria, fazer reboco, instalar contramarco, né? Toda essa parte grosseira de obra que não rege a parte da reforma. E em paralelo a gente tem projetos como vocês estão vendo, Alphaville, Rua das Azaleias, a gente tem um café no Morumbi também, atrás do Shopping Morumbi, que a gente está fazendo, muito bacana. Que esse também é um projeto que eu quero trazer, que é com a Mika. Ela é uma chinesa, ela não fala português, e a gente conseguiu trabalhar totalmente no projeto dela, criar ali uma atmosfera para ela se sentir bem. Toda essa tratativa em inglês, pra gente que não é fluente em inglês, foi muito legal, foi muito bacana. E eu vou basicamente parar por aqui, porque senão eu vou ficar me estendendo, falando. Eu vi que já está com 15, 16 minutos de vídeo mais ou menos. Mas para você que assiste, é inscrito nesse canal, tá um pouco perdido do que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Eu sou o Bruno Ferrari, esse canal é o meu canal no YouTube. Hoje é um canal também da Ferrari Engenharia, né? Então um canal tanto meu quanto do Nicolas, né? É um canal de comunicação nosso que a gente vai sempre trazer conteúdos voltados para obra, reforma, construção. Para você, dentro da sua casa, às vezes colocar na TV da sala, um sábado à tarde, poder assistir e entender o que está acontecendo, como se fosse uma segunda televisão. Então é um canal para a gente poder conversar, se comunicar e mostrar para vocês como que estão as obras. É muito bacana isso, porque alguns clientes futuramente vai querer ver como eram as reformas, como foi feita a obra dele. Ele vai ter tudo registrado, além do diário de obra, ele tem aqui também um entretenimento para ele acompanhar no YouTube. Então esse é o foco, isso é padrão FF de qualidade, né? Isso é o nosso trabalho que a gente faz arduamente aí, agora completando mais de 2 anos. E queria agradecer a você, mais uma vez, obrigado por estar assistindo. Lembra de curtir, comentar, compartilhar e mostra para aquele seu amigo que é entusiasta e gosta de obra, reforma, engenharia, arquitetura e similares. Essa é uma ideia de vídeo que eu tive, achei bacana, vai ser legal também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou também, comenta aí, fica aberto aí pra gente bater um papo. Muito obrigado mais uma vez, não esquece, curte, comenta, compartilha e até a próxima.